Um bandido coração. Salve, gente minha, eu que sou Cláudia Rick. Vim aqui falar de narcisismo, assunto que eu tenho coberto um pouco. Tem algumas considerações breves, mas importantes nesse mundo da saúde mental, terapêutico e da gente lidar com a gente. Eu vou responder um e-mail a propósito de uma pergunta aqui. O assunto do moço é ex-namorada possivelmente narcisista. Eu vou chamar ele de Luiz Fernando, esse certo Luiz. Luiz Fernando me conta que está fazendo terapia depois de um término, que carregava muita culpa pela relação não ter dado certo e que depois de ver alguns dos meus vídeos ele desconfia ou ele acredita que ela possa ser narcisista. E aí ele, sendo breve, conta que ela era muito ciumenta durante o relacionamento, brigava com ele todas as vezes que ele saía com amigos e tal, e sempre que ele reclamava das discussões ela dizia que isso era coisa de todo relacionamento, mas que quando ele cobrava algo dela, ela dizia que ele não podia fazer coisas querendo receber algo em troca. E um pouco antes de terminar, ela disse que sempre ia na minha casa e nunca... Aquelas discussões, quem dá quanto, isso pode ser em qualquer relacionamento, mas ele conta que ela era muito ciumenta durante o relacionamento, que brigava com ele e que quando exigia coisas e quando ele a confrontava, por exemplo, pediu para ela trocar uma foto dela no Instagram, numa rede social, ela disse que ele era machista. Aí ele confrontava novamente, perguntando quando ela pediu que ele deixasse seguir uma mulher no Instagram, se ela não estava sendo abusiva. E aí a resposta é de que ela sempre colocava a ex no meio da confusão para atingir a ex dele. Confusões de narcisismo. Então eu queria falar um pouco o que é diagnosticar uma pessoa narcisista. E você acha que se você é narcisista, será que você é narcisista? Será que a gente mesmo é narcisista, é psicopata? É importante que a gente enderece essa questão do Luiz. Primeiro, com relação a parceiros. Quando você vê um vídeo meu, um vídeo de especialistas da área, no Brasil não tem muitos, mas no mundo inteiro esse é um assunto que está sendo debatido, porque é a psicopatologia da imagem. O narcisista se apaixonou pela própria imagem no lago, e ele pega aquela imagem, ele faz dela um estandarte, ele sai defendendo aquela imagem, ele está desplugado das próprias emoções, e na relação de intimidade, especialmente, essas pessoas que têm desordem narcisista fazem muitos jogos e deixam os seus cônjuges, os seus pares, os seus namorados, os seus parceiros de trabalho um pouco assustados, um pouco confusos, um pouco, será que o problema sou eu? E isso acontece porque uma pessoa que tem desordem de personalidade vai fazer jogos, e são jogos muito cansativos. Que diz que você que está fazendo aquilo que eles estão fazendo, que te cobra uma coisa, mas não tem um jogo limpo, não tem ombro a ombro. O sociopata, o psicopata, caso da desordem antissocial, ou narcisista, ou borderline, ainda histriônico, que é muito sexual, tudo é sexual. Essas pessoas que têm desordem de personalidade não têm um problema de saúde mental, como alguns outros, cluster A, outros tipos de desordem mental, que aparecem no físico. São pessoas normais, é um vírus, é uma desordem da personalidade a doença. Então são pessoas que vão usar o trinômio mentir, roubar, trair, vão fazer você se sentir em confusão, vão fazer os seus parceiros ou os outros se sentirem confusos, vão tentar se impor sobre os outros através da confusão, de uma sedução superficial, de muito drama. E às vezes essas pessoas envolvem gente muito emocional ou codependentes ou gente muito afetiva, porque eles falam muito, eles mexem muito com emoções. Mas não são emoções legítimas, eles não estão sentindo nada, eles estão apertando botões, eles têm drama, a carga emocional é enorme. Às vezes tem uma carga emocional de choro, às vezes tem uma coisa, tem um jogo, te provoca, tem muito mais a provocação e o apertar botões do que estar envolvido emocionalmente e lidar com as emoções do outro. Porque eles são uma concha vazia. Então o jogo é de controle e poder. Muito bem, o Luiz me diz que num dos meus vídeos eu digo que narcisistas ou pessoas com desordem de personalidade não têm emoções próprias. Eles às vezes estão assistindo um filme, todo mundo está emocionado, eles falam, não sei porque vocês estão com essa emoção toda, eles são meio frios. E gente super dramática, super simpática, que tem aquela empatia fria que nominou Sam Vaknin, né? Porque ele precisa da empatia para conquistar os outros e tal, mas ele não tem compaixão, ele não está em contato com o crivo moral da sua responsabilidade sobre as coisas, dos seus próprios sentimentos, suas dores, suas alegrias. Eles têm uma imagem não baseada sobre méritos reais, do que eles sabem, do que eles fazem, do que eles sentem, do que eles são.
Eles perderam contato por razões diversas. Alguém faz uma desordem de personalidade porque sofreu abuso também, foi muito abandonado, negligenciado, atacado, agredido, desprezado e, por outro lado, muito mimado, recebeu o tipo errado de atenção de alguém que queria compensar. Isso faz as pessoas poderem desenvolver uma desordem. Muito bem, Luiz, não é tão importante você saber se a sua namorada era narcisista ou não, porque ele diz, puxa, ela chorava em filme, você diz que narcisistas não sentem nada, e ela chorava quando pensava no pai que morreu. Primeira coisa que eu acho importante é a gente ver que não importa muito você diagnosticar se é narcisista, se é borderline, se tem desordem mesmo de personalidade. Por que é importante eu falar disso e a gente aprender sobre isso? Porque a gente precisa de um mapa. As pessoas que estão em relações com Cluster B, que é o grupo B de desordem do manual do DSM-5, que é o manual americano, que bordeja nosso trabalho em muitas partes do mundo, por isso eu não acho que ele é 100% certo, mas acho que ele dá referenciais, ele dá um mapa muito legal, e que especialmente terapeuticamente, na forma de a gente lidar com a vida, olha que perigo a gente desplugar as emoções, né? Pode ficar pirado, sair mentindo, sair provocando os outros, sair parecendo, mas não sendo. E algumas pessoas falam, nossa, será que eu sou narcisista? Veja, se você se faz essa pergunta, se interessa por querer saber isso, você de saída tem 80% de chance de não ter esse diagnóstico, porque narcisistas não têm autocrítica, não param para se perguntar, não sente a dor de uma maneira sincera e procura saber, escuta, mas será que isso é por aqui? Será que eu estou errando? E não se colocam, eles não têm accountability, né? Eu tenho accountability, eu respondo por mim, eu posso errar, posso acertar, posso gostar mais ou gostar menos, as pessoas podem aprovar ou não aprovar o que eu faço, e as pessoas, como você ou como eu, podem ter traços narcisísticos. Então é meio exibida, é meio arrogante, às vezes se impõe um pouco, se coloca como superior, um pouco auto-intitulado, isso também é uma coisa que pode aparecer em todos nós. Mas a gente sabe que tem um arcabouço de saúde se a gente se repensa, se a gente tem compaixão verdadeiramente, não é só para manipular os outros, hein? Se eu realmente me importo com o que o outro está sentindo, se eu estou junto mesmo, se eu não mudo uma cara e saio de cena como fazem os Cluster B, né? E se eu sou capaz de pedir desculpa, não só para manipular de novo, porque narcisistas, às vezes, por teatro, eles são artistas de Hollywood, está escrito no DSM-5, são melhores artistas do que de Hollywood. Mas eu sou capaz de repensar, e eu posso ter uma relação de igualdade, eu posso até ficar vulnerável frente a outra pessoa. Por que narcisista não dá certo em terapia? Ele nunca se coloca vulnerável, ele vai fazer jogos com o terapeuta, desregula o terapeuta, vocês já devem ter visto vídeos meus falando disso, porque se colocar vulnerável é algo impossível para alguém que escolheu uma imagem e nela se fiança a todas as coisas que a pessoa é. Não tem ir junto, sentar, fazer uma música ou estar à vontade de dizer, puxa, eu tenho essa dúvida, será que é isso? Não tem, este ombro a ombro não existe. Existe uma coisa de superioridade autoimposta e imposta para os outros 100% do tempo. Se você tem traços narcisísticos e às vezes é vaidoso, ou às vezes é vaidosa, ou às vezes até faz essas coisas, às vezes, it's okay. Todo mundo tem vaidade, até nos 3 anos de idade nós somos narcisistas e é importante que nós sejamos, porque é um momento que eu estou misturada com pai e mãe, eu não sei quem sou eu, quem é o resto, e nesse momento eu preciso ser egoísta, que senão eu preciso ser egocêntrica, senão eu fico egoísta, porque eu tenho esse momento que esse eu está formando, como também no 3º setênio, dos 14 aos 21 anos, a gente também vai observar o narcisismo acentuado, os adolescentes acham que podem tudo, e que eu, e tudo é sobre eles, e tudo é contra eles, e é uma fase onde essa experiência narcisista é sadia. Agora, o narcisismo do qual nós estamos falando de desordem de personalidade, ele é maligno, ele deixa de ter esse espectro saudável e ele vira algo de abuso, e de mentira e de muita dor secreta. Essas pessoas têm uma nuvem na cabeça, elas são muito dramáticas, elas são muito sozinhas, elas em geral não têm amigos, elas em geral não têm uma alegria ou não têm um compartilhamento ou uma construção saudável das coisas porque elas desplugaram emoções sadias da criança interna. Então, Luiz, se a sua namorada era uma narcisista, você diz, puxa, ela chorava no filme Narcisista é Frio, ou ela chorava por causa do pai, vem aqui o recado para sobreviventes de Cluster B ou de narcisistas, ou mesmo meramente de pessoas invalidadoras, abusadoras que fazem esse choquinho. Ela pode ter ciúme de você, mas você não pode ter ciúme dela. Raio, então você não pode sentir os seus sentimentos. E você, quando apresentou uma depressão, ela disse que não se importava sobre como você sentia, que isso era problema seu.
E isto eu sinto muito, Luiz. Eu estou te vendo, eu sinto muito que você tenha passado isso. É bom que você trabalhe mesmo, você disse que está em terapia, então continue para olhar aonde enquanto você crescia, pessoas com um certo nível de indiferença, talvez até pais narcisísticos, te fizeram sentir invisível. E quando a gente se sente invisível, a gente aprende que a gente não merece. E quando a gente aprende que a gente não merece, a gente não é bom o bastante, a gente não é o bastante sequer. A gente fica tentando agradar, a gente fica tentando servir para ver se talvez, assim, essas pessoas que nos tratam mal vão nos tratar menos mal. E aí a gente tem que aprender a fazer bordas, né? A trabalhar esse auto-amor, todo amor que a gente não aprendeu a desenvolver, e a gente aprende a desenvolver. Então eu vou reconhecer o meu valor, eu vou colocar limites, né? Tem alguns vídeos meus que eu faço os dedinhos, que a gente tem coisas e grupo fechado para sobreviver à relação narcisística, ou a própria invalidação que está no quarto portal do Sobreviver, é meu livro da Saraiva. Os invalidadores fazem a gente querer se sentir menos, querem colocar a gente para baixo, querem nos desmoralizar, ou desconstruir méritos verdadeiros que nós temos, ou nos colocar como feios ou menores porque eles se sentem mal sobre si mesmos, ou porque eles só sabem trabalhar no jogo da provocação, e aí eles querem nos ferir ou nos ofender, e aí nós temos que ter borda, saber dizer não, saber observar, não absorver, como diz o Ross Rosenberg, também fazendo reconhecimentos a uma opção de autores da área. Se você fala inglês, busque. Lisa Romano é uma maravilhosa, Richard Grannon, o Sam Vaknin, a Shahida Larabi, que é uma jovem, um monte de gente que, como eu, é profissional da área, é estudioso e é vítima sobrevivente de sociopatas, psicopatas. Observe, não absorva, Luiz, e vai trabalhar suas bordas e o seu auto-amor. Você provavelmente se sentiu invisível, não aprendeu a ter bordas, mesmo de ego, porque o ego é bom, o ego não é o nosso inimigo, mas também do self, para saber que você é suficiente, de que você tem sim o direito de escolher por si mesmo. Você provavelmente não tem treino disso. A gente fala, eu tenho direito, eu posso escolher por mim, eu sou o máximo, eu me amo. Só que a gente fala isso no nível racional, a gente não sente isso, porque a gente tem um programinha que diz, cala a boca, você vai apanhar se você se mexer fora de hora. Alguns de nós apanharam mesmo, outros de nós ficaram negligenciados emocionalmente, outros de nós tiveram famílias confusas. E uma pessoa, às vezes, como eu vi essa semana, que cresceu no meio com pais alcoólicos, tinha dificuldade de desenvolvimento, faz uma dificuldade de escrita, ou de falar, ou de se desenvolver na escola, e aí tem um rótulo de que essa criança tem dificuldade, o que é uma injustiça tremenda, porque de verdade, como que você não ia ter dificuldade num ambiente desregulado desse? Então a gente precisa voltar lá, reconhecer que teve esse ambiente desregulado, mas não nos render a ele, nem se vingar de papai e mamãe ou do ambiente, e nem deixar isso nos reger, não é para vitimar, é para a gente acolher o sentimento que nós tivemos, que ficou na base da negação, vamos aí, e que vira uma depressão, que bota você na cama, que bota você precisando de remédio, né? Então eu termino te dizendo, Luiz, que a lagosta, alguém me mandou esses dias um videozinho do mestre barbudão falando em inglês, que a lagosta, quando começa a crescer dentro daquela casca que ela tem um problema, ela não consegue continuar crescendo porque a casca fica pequena demais, né? Fica constritiva para ela. Então ela tem que procurar um outro espaço, que a lagosta só cresce porque ela fica incomodada, né? Então o incômodo, ele é bom, e eu sinto muito que você tenha passado por isso. É muito difícil se recuperar, porque essas pessoas falam que você que é culpado, você me disse que tem culpa de ter terminado um relacionamento. Lembre-se do que ela fazia e não do que ela falava, né? Esse charme, esse jogo, essa coisa. E cuida de olhar para você, porque o que você realmente queria viver, que estava nas promessas verbais, você sim tem chance de viver, porque você pode se reconstruir. Dificilmente um cluster B se reconstrói, porque faz jogos e não está a fim de se ver. Então, essa dúvida, será que eu sou narcisista? Se você está se perguntando isso, provavelmente não é. E se tem traços narcisísticos, ora, faça um inventário moral, tenha compaixão pelos outros, procure entender como é que o outro se sente, colocar claramente sua verdade, fazer propostas e interações em que não haja manobra, né?
Como disse minha filha no TCC dela, a influência é diferente da manipulação. Influenciar é bom, é fluir no outro. Pessoas influentes influenciaram, levaram coisas boas para um monte de gente, não há um problema com isso. Agora, a manobra, a manipulação, é uma invasão do inconsciente do outro, é uma invalidação. Você tenta fazer com que o outro fique menor para dominá-lo, porque se ele ficar dominado e ele for uma concha vazia, ele não me deixa, eu posso usá-lo, né? É assim que pensa o psicopata, o sociopata, o narcisista, que vai mentir, te olhando nos olhos, que vai fazer o que for necessário para manobrar com você, para se alimentar, porque ele sabe, ou ela sabe, e ela sabia, que ela sozinha não tinha amor por si mesma, nem pela vida. Então fazer esse jogo com você, observe, não absorva, está tudo bem com você está um pouco desregulado. E entrar no amor e curar certas passagens nos ajuda muito a conseguir sorrir de verdade e ter relações de verdadeira consideração mútua. Legal? Se eles são ou não narcisistas, não importa muito o título. Importa você saber que você está com uma pessoa que não está jogando limpo, você sabe que ela não está jogando limpo. Então, o que você está vendo, você está vendo. E aí você precisa pôr bordas e estabelecer relações onde você respeita a sua intuição, onde você joga limpo e tem de volta algo assim que é bom, né? Que é só o amor, é só o amor. Beijo, gente minha. Até a próxima.